Então, um membro que se isola vai morrer. Infelizmente. É por quê? Porque ele não compreende que ele faz parte do corpo. E não há vida fora do corpo, né? Se nós deceparmos nossa mão, né, nós temos que, né, colocá-la no gelo, levar para o cirurgião para que ele possa reinjetar. Caso contrário, o que vai acontecer? Vai apodrecer, não vai fazer mais. O corpo vive sem a mão, mas a mão não vai viver sem o corpo, né? Então, não é possível ter Cristo sem a igreja, né? E nem é possível fazer parte da igreja sem primeiramente ser um salvo em Jesus. Amém? Então é isso. Então precisamos valorizar o corpo de Cristo, nos beneficiar do corpo de Cristo. Precisamos saber que eu estou em Cristo se eu estou no seu corpo, se eu estou na igreja dele ligado aos outros irmãos. Bem, então, já entendendo o que é a igreja, então eu posso saber que, sendo a igreja o grupo das pessoas salvas, então, no lugar onde estiver muitas pessoas religiosas cantando, dando ofertas, ouvindo uma palavra, mas se ali não tem ninguém biblicamente salvo por seguir o plano de salvação ordenado nas Escrituras, então nós temos ali qualquer coisa menos uma igreja. E se nós tivermos 2 ou 3 reunidos, pessoas biblicamente salvas, mesmo que não é um grande local ou está aberto ao público, nós teremos ali uma igreja. Porque a igreja são pessoas salvas. A igreja só se torna templo espiritual de Deus se há pessoas que têm vida plena espiritual por meio de Jesus Cristo, que obedeceram o plano da salvação. Se não, grupo de pessoas reunindo para cantar necessariamente não significa que exista ali uma igreja no sentido bíblico. Amém? E quando nós olhamos aqui, Lucas, o que é a igreja, né? A igreja é o reino de Cristo, a família de Deus, o corpo de Cristo. Nós vemos que a igreja então não é. A igreja não é, por exemplo, um comércio, né? Então a igreja não está fabricando produtos para vender, né? A igreja não está vendendo orações, né? A igreja não é um comércio é uma loja de bênçãos, né? Então a igreja não é um comércio. Nós não estamos vendendo nada para as pessoas, muito menos cobrando das pessoas pelo ensinamento que se deve dar, né? Então, a igreja não é um comércio, a igreja é o reino, a família, o corpo. A igreja não é a loja de bênçãos e também a igreja não é uma empresa. Então nós não estamos, nós não nos relacionamos na base da chefia. Eu mando, você obedece. Não, nós operamos na base dos relacionamentos. Porque a igreja é a família. Amém? A igreja é a família. Então, nós não nos relacionamos na base do autoritarismo, na base da imposição, na base de regras pré-estabelecidas. Nós não nos relacionamos na base do credo, aceita o credo para você poder ser membro daqui. Não, nós nos relacionamos na base de Cristo, não do credo, né? Alguns pontos que você pode até discordar de mim, mas você não pode discordar de Cristo. Tá vendo? Então quando eu entendo o que a igreja é, eu também entendo qual que é o meu papel dentro dela e como nós nos relacionamos com as pessoas. Amém? Então, felizmente a igreja não é uma hierarquia humana, a igreja não é uma instituição religiosa humana, a igreja é o reino, a família
e o corpo de Cristo. Sendo assim, devemos deixar Deus e Cristo coordenar tudo por meio da sua palavra. Amém. Amém? Ao invés de nós nos exaltarmos e fazermos as coisas por nós mesmos. Bom, então é isso. Então nós nos relacionamos, né, uns com os outros, né, não na base da chefia, do autoritarismo, da pressão, ou da boa administração, ou dos projetos, ou da hierarquia, porque não somos empresa, não somos comércio, não somos loja de bênção e não somos denominação ou instituição religiosa humana. Amém? Então tudo é baseado no nosso relacionamento de membros uns dos outros, de irmãos, de súditos de um reino espiritual. Vamos ler Efésios 5, 22 a 33. Efésios 5, 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Muito bem. Não obstante, cada um de per si ame a sua própria esposa e a esposa respeite ao seu marido. Então, numa palavra, Lucas, qual seria o relacionamento entre Cristo e sua igreja? Obediência. Obediência, né? Muito bem. Talvez submissão, né? Mas submissão só expressa parte da igreja, obediência só expressa parte da igreja, né? Então o relacionamento entre Cristo e a sua igreja eu descreveria com a palavra íntimo, né? Então existe uma cumplicidade de amor entre Cristo e sua igreja, primeiramente da parte de Cristo para com sua igreja e como resposta da igreja ao amor de Cristo, a sua submissão. Então o relacionamento entre Cristo e sua igreja é um relacionamento íntimo. Então Jesus é como um marido para a igreja. Ele provê o sustento, ele provê a proteção e ele não deixa faltar o seu amor. Com isso, a igreja, né, constrangida, se submete a Cristo. Amém? Se sujeita a Ele como esposa obediente, dedicada e serviçal. Então Jesus, como um marido para a igreja, ele provê a salvação, ele provê o sustento espiritual, ele provê o amor. Então ele amou a igreja e se entregou por ela. Ele deu a sua vida por nós, como sua igreja. Então as pessoas às vezes querem desprezar a igreja. Algumas pessoas dizem que a igreja não importa, que não importa a igreja, qualquer igreja serve. As pessoas às vezes dizem, eu não estou indo na igreja, eu não estou participando da igreja, mas eu mantenho a minha fé em Deus aqui em casa, faço a minha oração. Então as pessoas às vezes elas não compreendem bem a igreja, né?
uma das razões por que as pessoas não compreendem a importância da igreja, Lucas, é porque não veem a igreja como o reino de Deus. Né? Não veem a igreja como o eterno propósito de Deus. Não veem a igreja como realmente Jesus vê a igreja. Né? Então, ele amou a igreja e se entregou por ela. Então, se eu não dou importância para a igreja, Cristo dá. Cristo deu e dá. Cristo deu tanta importância ao ponto de ele morrer por ela. Morrer pela igreja quando a igreja nem sequer existia, mas existia na sua mente, no seu plano. Então, antes de eu desprezar a igreja, ou não compreender, ou não querer participar, ou não querer buscar a igreja verdadeira, então eu tenho que entender que Cristo ama a igreja, a valoriza, se entregou por ela, e a igreja é o resultado da morte de Jesus. Então, será que a igreja tem importância? Tem toda importância. Se eu não quiser cooperar com os membros do corpo, se eu não quiser sujeitar-me a Jesus como um rei, se eu não quiser servir os servos de Deus, se eu não quiser ser irmão dos filhos de Deus, se eu não quiser participar de tudo isso, no final eu estou desprezando a morte de Jesus na cruz. Porque a igreja é o resultado do sacrifício dele. E por que não dizer o propósito do seu sacrifício? Porque Jesus morreu para salvar. Mas não para salvar e dispersar, mas para salvar e ajuntar. E o grupo dos salvos é a igreja de Cristo. Então, pelo seu sacrifício, ele santificou a igreja e a purificou para ser igreja gloriosa e sem defeito. É interessante ver que pelo seu sacrifício Jesus santificou a igreja. E aí Efésios diz, ele a purificou ou santificou por meio da lavagem de água pela palavra. Então está falando do batismo. Onde é que entra a água na vida cristã? No batismo. O único momento onde a igreja, o cristianismo se relaciona com a água é no batismo. Então, pela obediência à palavra, as pessoas foram batizadas para entrar em Cristo e foram santificados e agora vivem como igreja dele. Amém? Então, pelo seu sacrifício, ele santificou a igreja e a purificou por meio do batismo bíblico para ser a igreja gloriosa e sem defeito. Então, a igreja gloriosa e sem defeito é como Deus vê os seus filhos por causa do que Cristo fez. Então, aos olhos de Deus, a igreja é o seu povo. A igreja é gloriosa e é sem defeito por causa do que Cristo fez por esse povo. E não por causa do que cada indivíduo é ou por causa do que cada indivíduo no estado que ele está. Como povo, a igreja, os santos, os salvos, o conjunto das pessoas que Cristo resgatou, é um povo santo, glorioso e sem defeito e leva a marca da santidade. Não por eles, mas pelo que Cristo conquistou a eles. Então eu preciso olhar para a igreja, Lucas, como Deus vê a igreja. Eu não posso olhar para a igreja como procurando defeito das pessoas, porque eu vou achar muitos. Se eu olhar para mim mesmo, eu nem deveria estar servindo a Deus de tanto pecado que eu posso ainda ter. Se eu olhar para os irmãos também, eu vou achar pessoas fracas em algumas áreas, pessoas débeis em algumas outras áreas de crescimento espiritual. Mas se eu olhar para a igreja como um todo, ver o que Jesus fez por cada um de nós,
pelo que Ele nos tornou, nos tirando desse mundo. E as pessoas com aquele objetivo de serem transformadas, mudadas e crescerem, estão se alimentando do leite genuíno da palavra. E alguns já comendo alimento sólido para discernir o bem e o mal. Se eu olhar no conjunto e conseguir ver o que Deus vê, então eu vou me admirar e não me decepcionar. Amém? Então, pelo seu sacrifício, Jesus santificou a igreja, a purificou para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem defeito. Então é Cristo quem está operando no seu povo, na sua igreja. Cristo é quem está fazendo desse povo glorioso um povo sem mancha para habitar na presença de Deus. Então, Cristo alimenta e cuida da igreja como seu próprio corpo. Amém? Então, se eu confio em Jesus, então eu não tenho que me preocupar, né, em manter a igreja. A igreja é mantida pela cabeça, por Cristo, né? Agora, como é que Cristo alimenta e cuida da igreja? Pela sua palavra. É a palavra de Jesus que Ele usa para nos alimentar. É o Espírito Santo que habita em cada cristão verdadeiro, que vai conduzindo a igreja e vai usando a palavra para alimentar a igreja efetuar o seu próprio amor. Amém? Então, não é uma coisa mística, mas é uma coisa prática. Se somos discípulos de Cristo, vamos nos alimentar das palavras de Cristo e alimentar os irmãos com as palavras de Cristo, e assim Cristo, que nos deu a palavra, vai estar cuidando e alimentando da igreja com o seu corpo. Amém? E o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, pelo qual nós pertencemos a Cristo, também há de nos assistir em oração, de nos purificar dos nossos pecados, de nos guiar como filhos de Deus. Amém? Então é isso. Então qual que é o relacionamento entre Cristo e a igreja? É um relacionamento íntimo, né? Eu sou casado. Se alguma pessoa não vai muito, né, com a minha esposa, então dificilmente eu terei um relacionamento produtivo com essa pessoa, porque eu e a Adriana somos um, por mais diferente que sejamos, né? Então, se alguém não gostar da Adriana, então dificilmente, né, vai ter a minha amizade, a minha consideração ou um relacionamento mais produtivo comigo. Então as pessoas, né, elas tendem a separar Cristo da igreja. É como se as pessoas precisassem de Jesus, mas não precisam da igreja. É como se as pessoas tivessem que obedecer a Cristo, mas a igreja sou eu que escolho. É como se a pessoa pudesse estar bem com Cristo, mas brigado com os irmãos, dividindo, e não importa, né, o que está fazendo na igreja. Então nós temos que entender que Cristo e a igreja é a mesma coisa. Cristo e a igreja é uma coisa só. Amém? A Bíblia diz que no livro de Atos, que Saulo perseguia e assolava a igreja. Quando ele ficou cego pela visão, né, vendo a luz, na verdade, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Paulo perseguia a igreja, na verdade ele estava perseguindo era Cristo, porque a igreja e Cristo são a mesma coisa. Amém? Então não temos como separar. O relacionamento entre Cristo e sua igreja é íntimo, e eu preciso ser parte da igreja dele para estar em plena comunhão e harmonia com ele e cooperando com o seu corpo, o seu reino e com a família de Deus, sendo um bom irmão, sendo um bom filho de Deus, sendo um bom membro e um bom servo. Amém? Então é isso. Então, né, há uma deturpação em relação à igreja. As pessoas acabam achando que
a igreja é opção humana e não determinação divina, né? Que a igreja não tem tanta importância porque o reino ainda vai chegar, né? Então não é bem assim. A igreja é o plano original, a igreja é o eterno propósito de Deus, a igreja é o reino de Deus aqui na terra, sobre o qual e através do qual Cristo está reinando. Vamos ler 1 João 3, 11 a 18. 1 João 3, 11 a 18. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vos sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recurso neste mundo e viu seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Muito bem. Então, qual que deve ser o relacionamento entre os irmãos na igreja? De amor um com os outros. De amor, né? Então nós devemos amar uns aos outros. Amém? Devemos ajudar uns aos outros e estar prontos até para morrer pelos irmãos, se for necessário. Mas dar a vida, aqui no contexto de 1 João 3, 11 a 18, significa dar a vida em serviço aos irmãos sacrificialmente. Se Cristo se sacrificou por nós, eu posso me sacrificar para servir o meu irmão e aliviar ao lado dele. Eu não posso só servir sem sacrifício, só servir sem me doar, sem que aquilo me cause algum incômodo. Não, eu preciso servir mesmo que aquilo me cause muito incômodo, mesmo que aquilo até possa me prejudicar pessoalmente, né? Se Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos, e significa dar a vida em serviço aos irmãos sacrificialmente. Amém? Então não pode haver na igreja inveja, entre irmãos, Não deve haver competição entre os irmãos. Não deve haver ninguém desprezando, zombando ou desmerecendo o outro. Não deve haver entre os irmãos que se conhecem um que a pessoa não gosta, não vá com a cara, ou coisa desse tipo. Porque se eu conheço um irmão, o objetivo é amar aquele irmão mesmo com o defeito dele. Amém? Mesmo com a debilidade dele. E se precisar da nossa ajuda, não importa, temos que ajudar. Agora, há um contraste aqui nessa passagem entre o irmão Caim e o irmão Cristo, Então nós não devemos ser irmãos como Caim. Caim era do maligno, era desviado de Deus, era um obreiro de Satanás, uma pessoa que queria tendencioso para o mal, e ele matou o seu irmão. Por que matou o seu irmão? Por inveja. Porque o irmão dele era justo e ele era ímpio, então ele não podia conviver com o sucesso do irmão na justiça. Então a inveja, matou Abel. A inveja de Caim. Então o contraste é: Caim matou Abel e Cristo morreu por nós.
Então nós não podemos ser os irmãos do tipo Caim, né? Ser pessoas malignas, olhos invejosos, né? Que somos capazes até de prejudicar um irmão em Cristo. Não, pelo contrário, nós temos que ser irmãos como Cristo é nosso irmão, né? Cristo deu a sua vida por nós, ao invés de nos tirar a vida. Então nós devemos, né, longe de ser como Caim, ser como Cristo e dar a nossa vida